Então, Valéria querida, te conheci há um bom tempo atrás, né? Na época que eu fui fazer o Contos Ciganos, aquele trabalho Sim, de quantos contação de anos faz, histórias, Gabriela? faz uns 8 anos, por aí. E desde então, o povo cigano não saiu mais da minha vida. Fiquei apaixonada por eles. E uma das coisas que fez com que eu me apaixonasse muito foi poder ter lido a A sua dissertação de escrita, a sua mestrado? dissertação. Porque, sabe o que eu gostaria de escutar de você um pouquinho? Como é que foi para você esse reencontro com o povo cigano? Se você pudesse falar em breves palavras aquela sua experiência no carro. Ah, o primeiro encontro. É. Né? Porque houveram 3 momentos. O primeiro encontro, eu não sabia nada sobre os ciganos. Eu fui visitada, né? Assim como a gente está se visitando agora. Eu fui visitada, estava no carro, relaxada, tranquila, graças a Deus não dirigindo, no Passageiros, e meu marido dirigindo, voltando de uma viagem. Eu fui visitada. Eu nunca soube nada sobre o povo cigano e em uma hora aconteceu, né? Um filme dentro de mim, como um sonho, com naturalidade, com tranquilidade, com detalhes, com cheiro, com cores, com textura, com emoção. E quando acabou, eu estava meio, né? Chegamos em casa, assim, e aí quando eu me dei conta, comentei com meu marido na época, e ele falou, nossa, seja o que for, é muito forte, escreve para você não esquecer. E eu passei 7 meses escrevendo e chorando muito. Aí eu me dei conta que tinha acontecido uma inundação autônoma e involuntária. Você estava no carro com seu marido, Voltando de uma viagem. E aí durante o percurso você estava lá sentada e de repente você começou a ser invadida por imagens estava tranquila, ciganas. relaxada, né? Comecei a ver o nascimento de uma criança até a morte dessa mulher. Né, a vida dela inteira. Um filme na sua cabeça. Um filme, com a nitidez de um filme, com cores, com cenário, com locais, né, com toda a vida pulsante dessa vida cigana, que eu não sabia absolutamente nada, não conhecia nada, nunca tinha visto cigano, ouvido, nem lido, nada. Então foi uma invasão autônoma, involuntária. Na psicologia analítica, eu sou psicóloga, né, de formação e trabalho, psicóloga clínica. Na psicologia analítica a gente chama de imaginação passiva, quando você não tem intenção. E ativa, imaginação ativa, quando você fala, vamos fazer um relaxamento para visualizar tal lugar, aí a imaginação ativa. Mas no meu caso foi passiva, eu não estava querendo nada, não estava pensando em psicologia, muito menos em cigano, né? Eu estava só relaxada, né? E houve então um processo autônomo. E essa visita, quando eu me dei conta, durante esses 7 meses que eu transcrevi esse material, aí eu fiquei muito emocionada, fui fazer terapia para olhar para esse material com muito cuidado, foi análise, assim, para digerir, processo de digestão. E ficou 4 anos guardadinho no meu quarto isso. Eu nem mexia mais, eu nem olhava. Depois que eu escrevi, eu guardei só terapia. Aí, 4 anos depois, uma amiga jornalista entrou em contato com esse material e falou, Valéria, isso não é brincadeira, isso tem que sair do teu quarto, da estante, e tem que ganhar as livrarias, tem que virar um livro. Eu falei, como que eu posso fazer isso virar um livro se eu não sei se é verdade, eu não tenho conhecimento, eu preciso de um especialista. Então, vamos consultar um especialista. E aonde encontra esse especialista, né? Na antropologia, muito pouca gente faz trabalho sobre ciganos. A gente tem... Depois disso, eu conheci algumas pessoas, mas naquela época não tinha nenhuma referência. A única referência que eu tinha era uma escritora, Cristina Costa Pereira, que você conheceu no lançamento. Sim. Aqui, no Espaço da Gláucia, no Céu, né? Quer um café? Eu aceito. E a Cristina, sim, era uma referência, tinha escrito um livro, estava no 2º lançamento, e eu fui no lançamento com a certeza que eu ia conhecer os ciganos nesse dia. E realmente encontrei esse tacho de cobre e o seu Zurka, um cigano de 70 anos, vendendo o seu material. E foi um encontro que... Conta esse encontro. Jeito, como é que foi que você chegou, encontrou com ele? Aí começa a segunda fase do meu conhecimento. A primeira, então, foi essa autônoma, essa segunda foi real, né? Então eu cheguei no lançamento, encontrei seu Zurka,
Conheci seu Zurca. O senhor é cigano? Perfeitamente. Tirou o chapéuzinho dele, né? A seu dispor, o Zurca Isbano, com aquela postura, aquele galanteio dentro dos seus 70 anos, né? E eu falei, então eu precisava conversar com o senhor. Minha filha, vá me visitar. Aí eu comprei esse tacho. Na verdade, esse tacho não, essa bandeja, né? Uma mandala. Posso pegar? Pode. E eu falei, é uma mandala. Ele falou, uma mandala? O que é mandala? Eu falei, mandala, né, todo desenho circular que tem uma harmonia, ele remete a um equilíbrio, a um centro. Aí ele falou, não, eu te faço outro. Eu falei, não, eu quero esse mesmo. Ele falou, não, esse tá furado, ó, tem um furinho. Eu falei, não importa, é esse que eu quero. Ele falou, não, eu faço igual. Eu falei, não, eu quero esse. E esse que eu comprei. Nossa, então a porta de entrada. A porta de entrada foi. Reencontro. Foi esse. Foi esse. É uma bandeja? É uma bandeja de parede, de pendurar na parede. Ela é linda. E aí eu comprei, entreguei um cheque para ele e tal, e marcamos um endereço na barraca. Onde que é a barraca? Onde o senhor mora? Eu moro na barraca, na Marginal Tietê, entre o Estadão e Abril. aí eu me mandei para lá. 15 dias depois cheguei lá. Nossa, quando eu cheguei lá, né? Um outro universo se abriu. Aí o universo que eu tinha visitado na Psique, aí eu vi real. Trailers, barraca, um ônibus aberto, que era um barzinho com cerquinha, com flores. Era uma outra ordem das coisas. Era a ordem cigana de viver e de comemorar a vida, porque lá eles trabalhavam, é onde eles guardavam os trailers do circo, viviam, moravam, criavam seus filhos, sua família, os cachorros em volta. E naquele momento, eu entrei na barraca, eu falei, eu trouxe uma coisa para o senhor, que era, eu precisava que ele lesse, né, esse material para ver se tinha sentido. Porque, deixa eu ver se eu entendi, a sua preocupação era entender se essa invasão imagética que aconteceu com você, ela Exato. era fidedigna. Fidedigna com os costumes do povo cigano. Ou se tinha sido um devaneio, e aí eu punha de lado como, né, um processo que não fazia sentido. Eu precisava saber se tinha sentido na vivência, na realidade do povo cigano. Você queria que algum cigano lesse. Isso. E o cigano é ágrafo, né? O cigano tem uma cultura toda, tradição oral. Então, os ciganos são ágrafos. A tradição oral, sempre tradição oral. Não tem um livro, né? Depois, agora temos, nos últimos 100 anos, os ciganos começaram a escrever. Mas, assim, ao longo da história, não tem. Não porque eles não saibam ler, eles não querem ler, nem deixar escrita para não deixar marca de registros por onde eles andam, qual é a história deles. Quanto mais enevoados e abstrato ficar, eles ficam mais ocultos, mais protegidos. Isso nos tempos antigos. Nos tempos atuais está mudando e aí até, né, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui também, porque o não saber também dá margem a preconceito, o não saber os coloca numa posição de não existir. Então, de 100 anos para cá, começou a haver do próprio movimento cigano, o primeiro cigano que escreveu um livro há 100 anos atrás na Inglaterra, e a partir daí começaram os ciganos mesmo escrevendo quem eles são, né? Porque eles estavam ficando até ameaçados por esse não saber. Mas, de alguma maneira, esse saber e não saber velado é o interjogo cigano. E o seu Zurca sabia ler porque ele fez teatro, ele leu Shakespeare, ele é um ator, né? Era um ator. Mas só pra gente contextualizar, que o seu Zurca, ele era um artista circense. De circo. E além de ser um artista circense, ele trabalhava com esses artesanatos. A família dele é de tradição caldeirache. Caldeirache é quem trabalha com caldeiras, né, metais. É a tradição da família. Então ele foi caldeirache até entrar no circo com 14 anos. A partir daí ele ficou gurbeto, que é o cigano de circo, até a família dele, os netos, bisnetos, todos de circo até hoje. Né? E quando você deu o material para ele ler, qual foi a reação? Então ele falou, minha filha, minha vista de cansada, tenho 70 anos, é difícil para eu ler. Eu falei, mas eu preciso que o senhor faça essa gentileza, mesmo que eu espere 1 mês, 2, o tempo que o senhor precisar. 3 dias depois ele me telefona. Minha filha, como você sabe os nossos segredos, os costumes e os hábitos peculiares de dentro da barraca? Como você sabe? Aí eu saí correndo, fui para a barraca e a gente começou a chorar os dois.
Começamos a chorar, ele falava uma palavra, fenômeno, minha filha, fenômeno. Não sei como isso aconteceu, mas é um fenômeno. E ele prefaciou o livro, né? Então aí ele fez o prefácio do Ao Passar das Caravanas. Posso pegar o livro para ver? Por favor. Dá licença. Fez o prefácio que ele nesse prefácio aí sim ele deu autorização para as caravanas passarem. Ao Passar das Caravanas Ciganas. Isso. Que lindo. E o prefácio dele é absurdamente assim, autorizando. Ler? Porque esse livro fala da empolgante história de Lucia. Lucia, personagem. Revela a intensa vibração da alma cigana, titubeante entre a preservação de suas tradições e sua integração no mundo que descortina diante de si. E Lucia, assumindo sua ciganice, sente pesarem nos ombros os preconceitos que militam em favor da segregação de seu povo. Isso. Integrando-se na vida dos paios. Paios que somos nós. Os não ciganos. Não suporta o vigoroso chamamento de seu atavismo. A alma cigana traz marcas profundas que aferram um passado de glamurosa majestade, das quais não se livrará jamais. Nossa, eu quero ler esse livro. E o prefácio dele é, assim, arrebatador. Eu diria Sério? que no prefácio a gente acaba tendo... Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso. Daqui. Não, aqui mesmo, pronto, já achei. É Valéria Sanches Silva Contrucci. Era Contrucci antes de separar, né? Entendi. Nome de casada. E o prefácio... Você não leu, Gabriela? Ainda não. Gabriela. Eu não li esse livro. Eu não tenho esse livro. Esse livro esgotou. Ele foi assim, esse livro foi um boom. A gente fez um lançamento aqui na Livraria da Vila, foi os ciganos, a dança, os ciganos foram dançar no lançamento. Foi um absurdo, foi muito mágico o lançamento do livro, com toda a festa da comunidade cigana apoiando. A gente quer esse livro. Vamos ter que fazer segunda edição. Mas, Valéria, então calma. Pessoal, vocês estão entendendo o que está acontecendo. Tem uma pessoa que teve uma viagem cigana e depois encontrou com um senhor cigano que autorizou o livro e autorizou como, de fato, um retrato da sua própria cultura. Sim. Só que isso não é pouco, porque ainda temos mais, né? Conta o que ele falou quando você levou o cheque para ele. Aí eu cheguei com esse manuscrito ainda, Essa né? História é linda, com as mãozinhas para trás, falei, eu tenho uma coisa para o senhor. Ele falou, tem uma coisa para a senhora. Abriu a cortina da barraca, que era assim, um véu, foi lá para dentro e voltou com a mão para trás, que nem eu. Os dois, um na frente do outro, com a mão para trás. Quem dá primeiro? Aí ele falou assim, a senhora dá primeiro. Não, eu falei, o senhor dá primeiro. Aí ele me deu o cheque que eu tinha pago, a bandeja. Eu falei, desculpa, não tinha fundo? Ele falou, não, cigano não recebe dinheiro de cigano. Eu falei, como assim? Ele falou assim, antes de ler o livro. Devolveu o seu dinheiro. Eu falei, como assim? Ele falou assim, e me devolveu e eu fiz a primeira, né? Engolida seco, daí ele falou, e agora? O que a senhora tem pra mim? Daí eu dei o manuscrito e pedi pra ele ler, né? Então, aí depois que ele leu, aí então, né, o que fica, ele fala, né, minha filha, a gente acabou criando um vínculo, a partir de tudo isso, de pai e filha. É verdade. Né? Uma relação profunda. Mas essa história é uma das coisas mais fortes que aconteceu na sua vida, porque assim, essa segunda parte, que é o elo, primeiro foi meu sonho acordado. Essa segunda parte foram 11 anos de convivência semanal. Eu ia na Tcheira toda semana com os meus filhos, a barraca. Né? A gente sentava, tomava o chaio cigano que ele fazia, né? Que é exatamente como os hindus fazem até hoje. Eles não sabem que vem da Índia, sabem que vem do Oriente, mas não sabem que vem da Índia. Mas o chá é o chá da Índia. Os hábitos são os da Índia, né? É um saber... É um outro saber, mas que chega. E nessa convivência, por 11 anos, meus filhos, meu marido na época, os filhos dele, os netos, os sobrinhos netos, enfim, o irmão santo que está vivo ainda, o seu santo, que é um palhaço, Piccoli, maravilhoso. Toda essa família, essas duas tribos se reuniram e a gente constituiu uma coisa que é a coisa mais importante. Posso afirmar que ainda é mais importante para mim do que o Passar das Caravanas, que foi uma relação de amizade, de respeito e mais. Na medida que eu ia ouvindo ele falar, ele queria falar, ele queria contar a história da vida dele e eu queria ouvir. Então, tem um detalhe, né? Só para a gente acrescentar que ele queria falar sobre a vida dele pelo fato dele ter
não sei se é escondido ou omitido dos filhos que eles eram ciganos. É verdade, Gabriela, é verdade. Até essa época, eles falavam que eram de circo, descendência italiana, de fato, ciganos italianos. Porque você fez um papel na vida da família deles fundamental. Tinha até, também, verdade. De resgate da etnia cigana. Verdade. Porque eles diziam, o seu Zurka dizia, né, a família inclusive, que eram todos italianos e sérvios também, né, nada de cigano. Porque o preconceito era muito grande. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, então, né, ficou mais pesado ainda. Então, conforme ele ia contando as histórias, um pouquinho antes de eu chegar na vida dele, tipo assim, exatamente uns meses antes, tinha estado com ele o padre Renato Rosso, da Pastoral de Nômades, que identificou, falou, o senhor é cigano. Ele falou, não, sou italiano. Foi o padre que falou? Foi o padre Renato. E ele ficou emocionado, porque ele era, e aí o padre falou, eu sei, eu sou da Itália, eu trabalho na pastoral, eu sei que essa não identidade assumida é uma maneira de se proteger do gajo, do preconceito, e sensibilizou o seu Zurka e depois foi para a Índia, onde ele está até hoje, o padre Renato Rosso, com ciganos da Índia, trabalhando. E quando eu cheguei, o seu Zurka estava com os poros abertos. Ele estava assim, querendo dividir isso tudo, e eu cheguei pronta para ouvir. Né? Maravilha. Sim. Então foi um encontro, né, na hora certa, com um grande, né, dois universos se unindo mesmo. E na medida que ele ia contando e lembrando, ele falava, nossa, filha, o cigano não existe sem sonhar. Isso é um sonho, mas vamos fazer realidade? Vamos fazer o teatro que eu queria fazer? Vamos fazer. Fizemos o teatro. Vocês realizaram no Ruth Escobar um teatro, uma peça de teatro? Uma peça de teatro com cenário cigano. O ano da Copa, foi um ano de Copa, que até atrapalhou um pouco. Como chamava a peça? Em 94 isso foi. Paixão de Zíngaro. Paixão de Zíngaro. Uma peça cigana, artista cigano, cenário cigano, música cigana. Tem registro dessa peça, além de fotografias? Assim? Um amigo, posso até perguntar se ele jogou fora, ficou muito ruim o filme, mas quem sabe ele tem alguma coisa. Nossa, foi muito forte. E, enfim, fizemos a ONG, fundamos uma ONG. Como chamava essa ONG? Centro de Tradição Cigana. E essa ONG, ela existiu? Ela existe ainda? Depois que ele faleceu, a gente não tinha como levar adiante, né? Precisa de uma figura como ele à frente. Uma ONG que chama Centro de Cultura... Centro de Tradição Cigana. E hoje em dia ela tá parada nesse momento. Tá parada. A gente tá reavivando para pegar as histórias e a memória. Estamos começando a reavivar para pegar a memória das famílias. A gente tá fazendo essa conversa, porque é como uma caravana que não acaba de passar, né? Os ciganos ainda estão na estrada. Então, a gente engatada, Gabriela, aí com todo esse amor, né, ao povo cigano, eu acho que assim, são elos de uma corrente, do engate que estamos continuando. Mas, enfim, é isso. E aqui o lugar que a gente está conversando também, né? Um local muito especial. É muito especial, né? Se você quiser falar um pouquinho daqui... Porque a Gláucia, ela trabalha e estuda, né, as tradições dos povos através da dança. Das danças étnicas, que são as danças circulares, né? E eu sou formada em danças circulares, eu sou também focalizadora. E eu adoro esse universo e eu acho muito próspero que a gente esteja fazendo essa entrevista aqui. No Espaço da Gláucia. No Espaço da Gláucia. Né, a Gláucia é uma irmã desde, né, da nossa formação, né, de psicóloga também. E ela foi uma das primeiras a saber toda essa história. Ela ia no acampamento com o seu Zurka comigo, ela ajudava na hora de fazer o patrocínio do figurino de uma peça de teatro. Como vou fazer isso? Ela entrava com a ajuda da faculdade Anhembi Morumbi, cenário. Né? E assim, então o interesse, o amor, né, pelos povos que a Gláucia tem até hoje, o Centro de Estudos Universais, que é o espaço que nós estamos agora, aqui em São Paulo, tem o Tangaramirim, na Bahia. Que é muito legal, né? Onde tem as comunidades tradicionais, os povos indígenas, enfim. A Gláucia é uma parceira de sempre. Então é uma bênção e é uma honra a gente poder estar aqui. É uma honra, tem tudo agora, a ver. Né? Agora, sabe o que eu gostaria de pedir também pra gente agora pegar um caminho? Que eu sei que o seu Zurka, ele escreveu um poema que é muito conhecido, que se chama Arromar. Verdade.
E aí eu pensei assim, se você topasse ler o poema ou declamar a forma que você quiser. Por que você não lê? Pode ser. Sugiro você ler. Tá. E aí você para onde você quiser, a gente conversa um pouco. Porque né? como você fez esse trabalho assim, tão interessante, eu falando sobre... O terceiro momento, então o segundo momento foi essa convivência com o seu Zurka. E aí ele faleceu em 2003. Antes dele falecer, ele me deu um material da família dele, que eu tinha acabado de entrar no mestrado. E o mestrado, ele acabou sendo a compilação de tudo que a gente fez. Então, esses anos todos estão aqui, né? E está à disposição. Então, é uma coisa pública. Eu sinto uma alegria grande porque eu devolvi para o mundo o que eu recebi. Porque eu recebi tanto do seu Zurka, tanto, que eu sentia meu peito explodindo. E na medida que ele adoeceu e estava realmente grave, eu senti uma responsabilidade, como eu vou continuar, como eu tenho, de alguma maneira, eu não posso parar essa caravana aqui, né? O Centro de Tradição Cigana deu uma parada, mas... E aí o mestrado foi oportunidade, fui recebida, né, em Psicologia Clínica, na PUC, pelo Alfredo Nafá, e ele acolheu... Aqui, achei. E ele deu a oportunidade da gente... de eu materializar tudo aqui. Então, vamos dizer assim, eu devolvo, né? Para o mundo. Devolve mesmo. Devolvo. Graças a esse material que eu fiquei, por exemplo, conhecendo um pouco mais da cultura cigana a fundo, que já foi suficiente para me levar para ser Marie Delamer, querendo documentar a festa de Santa Saracari. Olha só. Porque, por exemplo, eu nem sabia a respeito da Santa Saracari, como muitas pessoas acredito que não sabem, não saibam sobre ela. Né? Kali, que é uma palavra... Sânscrito, que significa negra. A Santa Negra, né? Kali a negra. E ela não é canonizada, Valéria? Então, essas coisas, eu vou querer falar com depois do poema. Ó, o poema tá aqui, Arromar. Vamos lá. Nossa, esse poema é muito bonito. Arromar, o seu Zurka Isbani. Arromar significa povo cigano. Um dia... Lá do Oriente, de onde tudo começa, partiu meu povo contente, caminhando sem ter pressa. Quando partiu, ninguém sabe. Por que partiu? Ninguém diz. Partiu quando deu vontade. Por que partiu? Porque quis. Então, aqui aparecemos sem nunca saber quem fomos. Nosso passado esquecemos, só interessa o que somos. O ontem sempre é passado. O amanhã sempre é futuro. Vivemos despreocupados o hoje que é mais seguro. Dizer que pátria não temos é uma grande insensatez. A nossa pátria, sabemos, é maior que a de vocês. A de vocês é um país somente. A nossa é toda essa terra que Deus nos deu de presente por nunca fazermos guerra. Somos um povo que canta, feliz por saber viver. O pôr do sol nos encanta, amamos o amanhecer. E assim, sempre de partida, ora no campo ou cidade, amamos a nossa vida. Somos os reis da liberdade. Uau. Zurka Isbani. É lindo. É lindo. Vamos pegar esse poema como um fio condutor para nossa conversa? Ótimo. Porque assim, eu sei que é tanta riqueza que você tem para falar sobre o povo cigano, que se a gente não tiver uma coluna vertebral, a gente acaba até se perdendo. Mais que uma coluna, um labirinto, né? Um fio de condução nesse labirinto para a gente não se perder, porque o universo eu penso assim, eu queria escutar você falar um pouco assim, sobre esse começo, né? Um dia lá do Oriente, de onde tudo começa. Do Oriente porque... Vieram de um local. O povo nômade, a gente não pode dizer que veio de um local. Seria uma contradição. Como um povo nômade vem de um local. Mas sim, eles permaneceram por mais tempo num país que ainda não era constituído como país, que é a Índia. Mas eles fazem parte... Norte da Índia, Rajastão. No Punjab, que é o Rajastão. Mas lá era um local, né, além da cigana e a historiografia e o trabalho de língua, de linguístico, né, descobriu que 50% da língua dos Hons, dos ciganos, que é o Romani, é sânscrito antigo. Que legal. Né? E os outros 50% são línguas faladas na Índia vivas até hoje, como o Caxemiro, o Hindi.
E outras agregadas do Nepal, nepalês, de outros países que eles foram caminhando e foram adquirindo, agregando, obrigada. Foram agregando. Então, a língua deles é um mosaico com 50% de sânscrito antigo, 50% do sânscrito vivo, né, da língua viva hindu. E então, a língua deles é o Romani. Romani. E eles não ensinam isso, né? Não porque faz parte desse véu, né, dessa proteção, né, é um código sagrado. E ele permaneceu porque, assim, segundo os historiadores, eles saíram da Índia, quando? Há 2000 antes de Cristo? Não, então eles fazem parte do povo mais antigo da Terra, então entre 4.500 e 5.000 anos, da Idade de Bronze, quando começaram a trabalhar com os metais. Então, na Grécia Antiga já se falava do Atsínganos. A palavra Atsíganos vem de Atsínganos, do grego bizantino, que significava, que se referia ao povo que trabalhava com os metais. Eles falavam favoritos de Hefestos, que é o vulcano, né, que trabalha com os metais, e as mulheres com a adivinhação, com os processos divinatórios. Até hoje isso, né, as mulheres com o dom da intuição fazem leituras de sorte, a Buenadita e tal. Então, eles estão entre os povos mais antigos da Terra, citados também na Bíblia como uma das 12 tribos de Israel, da tribo de Caim. Então, 5.000 anos na estrada, pelo menos. Povos mais antigos antes dos árias chegarem na Índia, dos arianos chegarem na Índia. Permaneceram como nômades e seminômades, mas na Índia o maior, vamos dizer assim, o pouso deles foi lá. O grande êxodo, né, a grande saída mesmo, que a gente conhece até hoje, se deu há 1.000 anos atrás, mais ou menos no ano 1000, né, depois de Cristo, 900 começou, foi até 1500, levas e levas de êxodos de ciganos saindo na estrada, né, da Índia. Aí eles foram se ramificando. 5 continentes. Para os 5 continentes da Terra. Então não é uma coisa linear, é cartográfico, assim. Eles foram de acordo com o momento, com a situação, com recepção política, geopolítica do local ou não. Né, e foi acontecendo o cruzamento com os povos e pegando uma identidade com a música do Irã, com as músicas dos Balcãs. Isso foi no Egito, né? Aí eles até se falavam do pequeno Egito, Gypsy, por isso eles também receberam outro nome de batismo, né, como Gypsy, mas eles se autodenominam Roms, que significa homem cigano. Romi, a mulher cigana, e Romá, o povo cigano. Por isso que o poema chama Arromá. Um dia lá do Oriente, de onde tudo começa. Partiu meu povo contente, caminhando sem ter pressa. E é interessante que esse estudo, tudo isso que eu estou te falando, é do estudo que eu fiz pós-Selçuk. Ele sabe, tanto que ele conta isso, mas é um outro saber. Claro, porque é uma síntese poética, que é isso que é o mais interessante, né? E no caso, essa relação que eles têm com o tempo, os valores deles. Então, dia. O fato deles, por exemplo, terem imigrado, né, por todo o planeta e não terem se fixado até hoje em nenhum local, significa que eles, então, não têm interesse em possuir um pedaço de terra para chamar de país cigano. Exatamente. Isso? Assim como outros povos, os judeus, que sempre também estavam, né, na diáspora há 2.000 anos atrás, mas queriam e conseguiram, né, se estabelecer na Palestina, os ciganos, ao contrário, não querem uma terra. Tanto que a Indira Gandhi, na década de 80, os reconheceu como cidadãos hindus no exílio, né? E eles não voltaram, porque eles não querem. Como é a definição deles na ONU? Dispersos por vontade própria, uma nação por entre as nações. Que lindo. Eu lembro, é um povo disperso entre as nações por vontade própria. Por vontade própria. Só isso já abre um leque para a gente conversar muito sobre valores, né? Um imigrante, imagina você ser imigrante sempre. Não, e agora que a gente está no ano de 2013, né? Não, 2016. Nossa, 2013. A gente está em 2016, um ano que ano passado, ou esse ano ainda, aconteceu um surto no planeta, né? De êxodos, né? E dos imigrantes passando por situações muito difíceis, não é? Na própria Europa. Sim. E a gente tem escutado relatos
ainda muito constrangedores. Levas e levas, né? de imigrantes atravessando... Dessa necessidade de você sair do seu país e você não ter acolhimento em outro país. Nós somos brasileiras e o nosso país, de certa forma, recebeu muitas etnias e ainda é um dos países que tem como característica essa miscelânea cultural. Esse caldeirão étnico. Esse caldeirão étnico. E a gente pensando, então, assim, politicamente agora falando, que também me interessa um pouco isso, eu considero o povo cigano um povo muito rico, além da arte e de tudo que ele já traz, nesse aspecto também. Porque de resiliência, de... Porque as guerras que ainda são feitas no mundo, elas são feitas ainda por um pedaço de território. E eu gostaria de escutar de você um pouco sobre o seu estudo em relação a eles terem essa consciência, que a gente pode até considerar uma consciência holística, talvez? Sim. Sobre... que tem a ver com essa parte aqui, que é muito bonita. Dizer que pátria não temos é uma grande insensatez. Porque a nossa pátria, sabemos, é maior que a de vocês. Então, maior que a de vocês seria o fato deles, então, não se reconhecerem como uma nação. E, portanto, eles não precisam brigar. Eles são uma nação, mas sem um território. A nação, a gente sempre associa território, né? Uma nação, não. Nação significa um povo com língua comum, cultura comum e origem comum. Eles são uma nação por entre as nações, como a ONU mesmo define. E eles exigem o direito de pertencer à Terra. Mas a todo o planeta. A todo o planeta. Então, olha que bonito. Isso é incrível. Se você for pensar em 2013, também é um pensamento totalmente atual, até com a física quântica, né? Com todas as descobertas da ciência, da sociologia, que estamos caminhando para uma consciência planetária e eles mais ampla. Em que sentido? Já sabemos que o que acontece em um país afeta todos os outros países. Então, essa consciência de que somos irmãos da Terra, né, cidadãos do mundo, e etc., por aí vai. São ganhos que a gente... Significa que os ciganos já têm essa consciência. Estamos aqui de passagem e, portanto, temos que ser tranquilos, né, uns com os outros. Não precisamos, então, ser melhor, sem lutar porque é meu. Eles se chamam, eles têm até uma música que fala inquilinos do mundo. Somos todos, uma música cigana. Somos todos inquilinos do mundo. Não é de ninguém. Meu país, minha terra, meu sítio, minha fazenda, minha casa, minha cadeira. É nosso, né? Inquilinos, é emprestado. A gente está usando, sim, vamos deixar melhor do que a gente recebeu. A ideia é essa. Né? Mas não na posse. Né? Então, eles transitam por entre. E eles sentem muito que é uma ilusão do Gajô, nós, né? Paios e Gajôs, é o nome que os ciganos dão aos não ciganos. Como um povo que se ilude muito com o ter, né? E eles estão mais fixados no ser. E esse ser é muito mutável, ele muda. Se o vento muda e um pássaro dá um piado diferente, o caminho que eles estavam indo para lá, eles mudam de direção. Então, assim, por isso são chamados filhos do vento. Porque eles mudam conforme o vento muda. Que lindo. Né? Eles são conectados com a natureza. Eles ouvem a dona Persília, que é ela também conviveu com a gente nesses 11 anos de diários quase, né? Batizado, casamento, da família dela toda. Ela dizia que a diferença entre nós e os ciganos, ou deles e a gente, é que todos estamos inseridos na terra e na natureza, mas eles sabem ler os sinais que essa natureza diz, coisas que os ecologistas hoje estão, né, antenados, eles intuitivamente leem e seguem e obedecem. E a gente tem que levar na cabeça para ver que tem aquecimento global, meu Deus, né? Enfim. Muito interessante. E assim, sempre de partida, ora no campo ou na cidade, amamos a nossa vida, somos os reis da liberdade. Essa questão do nomadismo, né? Tem uma frase muito interessante que eles falam, um ditado, que é assim, o Gajô, nós... somos sedentários mesmo quando viajamos. Queremos um hotel 5 estrelas, ficar parado, a piscina ali, só esticar o braço, aperta um botão. Tá tudo ali. Somos sedentários mesmo em viagem. E eles são nômades mesmo quando sedentários. Então, mesmo quando eles têm que ficar sedentários, porque o país os obriga, ou a situação política, ou enfim, os obriga, o espírito de querer sair, de querer viajar, e às vezes eles têm a casa e ficam na barraca, no jardim, armam a barraca e vão dormir na barraca.
E tem a casa né, porque tem que ter, né? Porque as pessoas têm que ter. Mas assim, o espírito nômade, quando nós vamos viajar de novo e botar a família no carro, o Zurka dizia que o cigano leva a casa em si, como um caramujo, né? Onde vai e carrega a sua família e o seu sonho e a sua andança. É nômade por natureza. E esse valor do nomadismo, assim, ele me colocou muito para refletir também sobre as importâncias que nós damos para as coisas, né? Porque, por exemplo, o fato deles estarem sempre nessa prontidão com aqui e agora faz com que eles tenham, talvez, ou tenham virado negociadores, né? Sim. Porque eles chegam e... Imagina assim, você chega num lugar que você não conhece ninguém, aí você tem que comer, você tem que estabelecer um mínimo de contato com as pessoas, com o entorno. Então, o tempo inteiro eles têm que estar se abrindo para o contato com o Gadje. Com o Gadje. E eu fiquei sabendo que muitas vezes eles falam, entre aspas, ou se comportam meio que da maneira que o Gadje gostaria de ouvir. Mas que não necessariamente eles acreditam naquilo que eles estão falando. Exatamente. Né? Essa astúcia, né? Esse contato, como você fala, imagina povos e povos diferentes, culturas e culturas diferentes, com valores diferentes. É muito rico, né? Então, eles absorvem até a vírgula, né? Para saber como lidar e entram naquele script conforme a necessidade do negócio, ou como a pessoa quer ser tratada. Não significa que eles estão adulterados e viraram daquela cultura ou daquela religião, ou estão falando aquilo daquela maneira. Eles permanecem no atavismo a eles, mas eles dizem para o Gadjo o que, no momento, é esperado dentro do script. E são muito astutos. O seu Zurka dizia que a avó dele não sabia fazer o ó com o fundo de uma garrafa, mas falava 8 línguas. Nossa. Né? Então, essa coisa de estar pelos países e adquirindo conhecimento os faz numa presença do aqui e agora que a gente não tem. Então, a gente é facilmente enganado também, que é uma coisa que o Gadjo se ressente muito e o cigano fica muito orgulhoso, porque a gente, de alguma maneira, se passa por bobo, porque a gente não vê, o que? Quando vai ver já foi, o quê? Eles estão aproveitando a oportunidade do momento. Os valores que eles têm são muito diferentes dos nossos. O código de ética deles é rígido, é muito severo, mas é bem diferente do nosso. Jamais você vai ver um cigano assaltando, bandido, mas tem uma coisa da esperteza que faz parte do glamour, né? Então, assim, esses valores diferentes dão um choque. Né? Dão um choque. Eles sofrem muito preconceito. Claro, porque imagina que eles não se adaptam aos nossos valores, às regras, Claro, porque para eles isso não faz sentido, eles não acreditam nisso. Não, assim como os índios também. Os índios também. É um outro código. Sim, né? Dá licença. Claro. Então, dentro dessa maneira diferente de ser, eles permanecem na deles, mas eles fazem umas incursões pelo nosso e voltam para deles. E quando o Gadjo se sente de alguma maneira afetado ou lesado, tal, a raiva e o preconceito aumenta. Então, esse é um momento, né, de interjogo, de cultural, da gente conhecer mais, da gente poder trazer o link mesmo, da gente poder alavancar as duas culturas. O seu Zurka, no final acho que 98, eu fiz uma pergunta para ele, se ele se arrependia de ter convivido tanto com o Gadjo, no caso, né, tanto como artista de circo, e não ter ficado só na barraca, como alguns ciganos ficam estritos à convivência cigana. Mal conversam com alguém só mesmo. Chama tribo? Tribo, companhia também, tribo, família, né? E cada um é rei da sua própria família, não tem rei cigano, né? Cada um é chefe do seu grupo, e ele não, ele saiu, né? Tem a família, mas ele teve muito contato. Ele diz que ele se sente privilegiado porque ele aprendeu as duas culturas. E que a riqueza que deu esse interjogo das duas culturas, tanto para ele ser um cigano mais apropriado, quanto para ele trazer o não cigano para essa relação de harmonia e de respeito mútuo, não tem preço. Que legal. Né? Então ele tinha uma cabeça já aberta, né?
E outra coisa que seria interessante ouvir você falar como psicóloga mesmo, porque tem a ver com o seu estudo, é sobre essa relação deles serem a sombra. E se você pudesse falar brevemente assim, Nossa, pro aí Jung, tem o tudo... que seria o conceito? Porque eles então representam essa passagem do inconsciente. Se você puder introduzir isso, segundo o seu mestrado, seria interessante. Vamos pegar assim, bem rapidinho, né? Na psicologia, na psicanálise, né? A gente projeta no outro o que a gente tem dentro. Então, muitas vezes eu não quero ver meu lado ruim, então eu falo que a fulaninha é ruim, né? A projeção. Tá. E a projeção da sombra, sombra é um conceito junguiano, né? Então, a projeção da sombra, que é o nosso lado feio, nosso lado menos nobre, o cigano é assim, excelente depositário da nossa sombra. O imigrante é um excelente, hoje em dia, né, o pessoal do Oriente, da Síria, o mundo islâmico, é excelente para poder pendurar a sombra, porque existe um grupo terrorista, porque existe algum cigano que roubou. Então, assim, por alguma situação, fato, né, que a priori justifica ao homem estabelecido projetar o lado mais perverso de si próprio nessa minoria, né? E o cigano é um depositário milenar, né, dessa sombra do Gadjou. Então, por onde passa, sempre vai ser a culpa do cigano, o que aconteceu, a peste, ou o que aconteceu de ruim depois que o cigano foi embora, então foi o cigano que fez, né? Então, o mal ficou estabelecido. E esse é um momento, né, inclusive, que eu acho que a Santa Sara redime, né, a eles e a nós todos. Por quê? Dentro da lenda, né, vamos trazer a trajetória de Santa Sara, depois as questões mais da igreja, tem o padre Rocha, que sempre acompanhou a gente. Você sempre fala na barraca, ele quando era seminarista, ele morou com o seu Zurka dentro da barraca, então vai ser incrível. Vai ser muito bom. Vai ser incrível. E aí ele vai te contar tudo que você quer saber dessa parte de canonizar ou não, babá. Tá bom. Mas o que eu quero, então, exatamente, minha colaboração na parte da sombra, vai ser exatamente o que você perguntou. Olha que incrível. Porque, começar que ela é negra, né? Então, a pele escura dos ciganos, os ciganos antes dos arianos, são os ciganos da Índia, originais, são os aborígenes. O que é aborígenes? Os de origens, os originais, os hindus, antes do cruzamento com os arianos. Esse grupo, que são os ciganos, hindus, tem a pele mais escura, né? O cabelo liso, aquele indiano típico. É o cigano típico. Depois vai misturando e vai mudando. A Santa Sara Kali também, né, dizem que ela veio do Egito e que ela era uma serva de Maria Jacobina, Maria Salomé, Maria Madalena. Uma serva. Naquele tempo de Jesus, imagina, as mulheres, até hoje, são discriminadas. Imagina naquele tempo, né, como era. Então, assim, os apóstolos, os 12, depois que Jesus passou pela cruz e ressuscitou do Espírito Santo, enfim, depois de todo o Pentecostes, saíram pelo mundo para divulgar o cristianismo, falar de Jesus. Mas as mulheres não tinham lugar nem vez, né? Essas 3 mulheres, Maria Jacobina, Maria Salomé e Maria Madalena, foram postas num barquinho para morrer soltas sem remo, né? Segundo a tradição. Foram colocadas à deriva no mar. À deriva no mar. E a serva egípcia, né? Foi acompanhando. Também. E esse barquinho acabou chegando em Camargue, no sul da França, onde foram recebidas as mulheres e levadas, enfim, as Marias, as 3 Marias, a cidade hoje se chama, né? 3 Marias. Saint-Marie de la Mer. Santas Marias do Mar. É lindo, assim. É lindo, é lindo. E a cidade tem um nome onde elas chegaram, né? Com esse barquinho à deriva. E foram recebidas. Mas a serva não era... Se as mulheres já não eram quase nada, a serva das mulheres, e ainda pele escura, né? Egípcia, nada do nada. E os ciganos, como nada do nada, também como relegados a esse outro que a sombra projeta, acolheram a Sara. E também nessa relação, então, né? No convívio de Sara na barraca com eles, ela passando valores e trocando, passou valores cristãos, eles dizem de curas que ela deixou, ensinamentos. Quando ela morreu, eles foram levá-la
para a Basílica, para um local para ser enterrada como as outras tinham sido, num local mais de honra. E na época foi rechaçado. Não, ela não é nada, não é ninguém, ela é uma serva, ela não vai ficar na igreja. Então os ciganos teriam construído uma igreja para ela, que depois foi na base dessa igreja que a Basílica foi construída aí na Idade Média, que a gente vai visitar, você já foi, eu também já fui. Né? Ela está lá no fundo, lá embaixo, no subsolo. Que significa o ventre da grande mãe, né? Na honra, sim. Ela é a própria essência da terra. Ela é Gaia. Né? Então ela traz também essa questão de ser uma grande... A Kali, a deusa Kali, Sara Kali. A Kali é a deusa indiana que lutou contra os demônios no mar. E venceu, e fez a terra vencer. Krishna não conseguia, os deuses do panteão indiano não conseguiam, e Kali conseguiu. Então, Kali traz uma pureza da terra, uma força mais forte que a força bruta, né? Que é a força da vida, da natureza. E essa natureza no útero, você bem falou, no útero mesmo da terra, de um lado é o que temos de mais precioso, como Nanã, na mitologia Yorubá, né, que é a própria também negra Gaia, né, a própria terra. Mas, por outro lado, se a gente for olhar na sociedade estabelecida, embaixo não é nada. Negro não é nada, no útero não é nada. O que está na frente é que parece. O que está escondido na cripta não tem valor. Para os ciganos é o contrário, esses valores, né, da essência mesmo. É ali que está o rejeitado. Ela foi rejeitada, assim como eles. E é exatamente nesse rechaço é que tem... Aí tem uma tradição linda que eu queria, então, você me permite? Claro. No Oriente, no Ocidente, em Buda, no cristianismo, em todas as religiões, tem esse mesmo mito, de que muitas vezes Deus e a deusa, né, para testar os homens, se aparece na encarnação de um mendigo ou de uma pessoa simples. Muito, às vezes, né, envelhecido, com roupas esfarrapadas, vem pedir ajuda, para ver como o homem o recebe. Sim. Né? E se a gente fosse hoje, né, tá passando por esse teste com os imigrantes, a gente não ia passar de ano, não. A gente não está recebendo esse imigrante, né, ou esse cigano, ou esse homem, essa mulher da sociedade mais necessitado, como deveria. Então, nas sociedades, né, mesmo nos mitos budistas, o homem que recebe bem, né, está recebendo um Deus disfarçado de humanidade frágil. Né? Sara é a própria humanidade frágil que foi desvelada pelos ciganos e acolhida dentro deles. E hoje essa retomada, mas a peregrinação, né, a Sainte-Marie, na Europa toda, ferve, não só de ciganos, mas de não ciganos, porque eles conseguiram reconhecer em alguém que não era nada, né, a figura lendária de uma deusa. Né? Então, independente da canonização, negra, né? Eu não sei essa parte, mas ela é. Né? Ela é, nesse sentido de que quem não é seu lugar, né? Não é na aparência. E além disso, a celebração para ela, feita durante muitos anos através do canto, da dança e da vigília, que é aquela maneira que o cigano encontrou de manifestar a sua oração, né? Através da alegria, da arte. Sim. E foi incrível mesmo, assim, estar lá presente e perceber que a missa católica acontecia de uma maneira tradicional, mas que na porta da igreja existia uma roda cigana. Uma outra maneira de... Com canto, com dança acontecendo em homenagem a ela. E esse sincretismo que a igreja acabou sendo, aspas, convidada ou intimada a aderir, né? Veio pela força ritana que trouxe. Exatamente. Né? Que passou anos e anos e anos sem poder frequentar a igreja. Porque os ciganos eram proibidos de entrar dentro de uma igreja. Banidos. Né? E você poder ver que eles tiveram que se render a ponto de ter sim, uma santa cigana dentro de uma igreja católica. É uma grande conquista, no mínimo. É uma grande conquista. Agora, aqui no Brasil, os ciganos brasileiros que vieram da Península Ibérica, porque os ciganos têm 3 grandes grupos, os Rons, os Sinti e os Calons. Esses
são os Rons e os Sintes, que estão lá em Sainte Marie, que reconhecem Sara. Os nossos brasileiros nem sabem de Santa Sara. É mesmo? Eles sabem de Nossa Senhora da Aparecida, que dá na mesma. Que é o né? sincretismo. Se a gente for pegar, é uma Santa Negra, né? Nossa Senhora, que veio das águas, que também, né, apareceu, não era nada, era um pedaço de quebrado de... Mais uma vez eu escutei a mesma uma dimensão. Que a Santa Sara Kali poderia ser... Sabe essa versão que ela poderia ser a filha de Jesus com Maria Madalena? Sim. Eu adorei essa versão. Tem. Aí a gente pode, né, viajar. Né? São muitas especulações, é uma lenda, né? Porque e o cigano transita muito bem. Pra gente, a gente separa, né? Real não é real. O cigano não. Não existe isso. Esse fio que separa é uma coisa só. Né? Assim como se a gente for pensar, né? Eu vivi essa experiência, né? Pele, o que separa a realidade? Real. Né? Então, esse interjogo, esses, exatamente. Né? Então, essa linha divisória, quando você, né, tira, você enxerga mais. Exatamente. Então, essa visão também é uma leitura. Né? Porque é o que você falou. Maria Madalena era uma mulherona, né? Interessantíssima e estava ali apoiando Jesus, então com certeza e devota e amorosa, né? Uma mulher linda, e deveria linda ser por dentro e por sábia, fora. Uma sacerdotisa com seus conhecimentos femininos, espiritualizada. Então provavelmente ela tem uma parte nessa história talvez mais que a gente nunca instigante do que a gente imagina. Que a gente talvez não venha a saber, mas podemos imaginar e deixar acontecer, assunto, deixar passar. Né? Dessa conversa com você é que eu aprendi muito com você. E eu sou muito grata. Eu aprendi muito com o povo cigano e principalmente com a família Isbano, com seus Urca. Sim, e agradecer então o seu trabalho que trouxe muito conhecimento assim para poder compor esse filme. A gratidão é nossa para continuar esse caminhar, né, de desvelamento, de não deixar na sombra. O que é ficar na sombra? É no esquecimento, é uma coisa que não tem valor. Sair da sombra, como Sara saiu, como Nossa Senhora Aparecida, né, como as grandes Madonas, é trazer à luz, né, esse novo saber, esse povo maravilhoso, com defeitos, com qualidades, como todos nós. Mas eu queria deixar... que é exatamente dentro do que você falou, 4 colaborações que os ciganos deixaram para a gente. Se a gente for resumir tanta coisa, mas só em 4 frasezinhas. Heranças que eles nos deixaram. A primeira delas é o sincretismo religioso, mesmo como você acabou de falar, de poder trazer, né, algo que nem tinham permissão, para hoje a própria igreja reconhece até onde é possível, numa missa, fazendo a festa para Santa Sara e outra coisa, não é nem só de Santa Sara. O sincretismo cigano, eles transitam por todas as religiões porque eles falam que Deus é um só. Então, se você quiser, eles vão estar falando que são batistas, ou eles vão estar falando que são budistas ou muçulmanos, e podem ser mesmo, mas eles sabem que isso não é tudo. Né? Isso é só uma parte para entrar no que realmente é a essência, que Deus é um só. Então, essa universalidade espiritual, você vê ciganos lendo a sorte com os búzios. Mas isso não é dos ciganos. Eles fazem o que eles querem, porque não existe... Eles transitam, né? Por entre todas as religiões de uma maneira, assim como eles transitam por todas as culturas. Mas é isso, né? Por isso que a música deles também, tudo é rico, porque tem a mistura. Isso, essa é uma. O espírito cigarra, então, já que você está trazendo a música, no mundo todo é uma herança que eles deixaram, né? Do jazz, do Reinhardt, né? Que é o jazz Manouche, que é maravilhoso, né? Ao flamenco, que é exatamente a transformação do sofrimento num lamento e, ao mesmo tempo, num atavismo de resistência, que é uma resiliência pela música, mundo afora. Se você ouve uma música cigana, não tem como não ser tocada. Né? Se alguém está dormindo, acorda. Né? Verdade. Então, assim, o espírito, a religiosidade espiritual, o espírito cigarra, que a gente chama, né? Que está, às vezes, muito contra o espírito formiga. Não está, ele complementa. Né? A formiga precisa que a cigarra cante para poder essa vida ser mais feliz. Né? Nós precisamos disso. O outro é o mundo como pátria, como você falou, né, que literalmente não restringe o mundo a um país, a um local, eu sou daqui. Uma vez em Sainte Marie, eu estava lá e conversava com todo mundo que eu podia, com os ciganos, e fui chegar para um cigano e perguntar: de onde você e sua família estão vindo?
Ele me respondeu com uma cara de desprezo do universo. Do universo. Eu fiquei quietinha. Falei, sim, senhor. Desculpa. Porque é isso, né? Não tem da onde. Somos, inclusive, nem só da Terra, somos do universo. Né? Então, essa amplitude de visão, que a gente é tão estrito, eu vejo o cigano fazendo o contrário. Ele amplia, né? Então, traz mesmo o mundo, a Terra, como a pátria, né? Como o seu Zurka diz. E a integração com a natureza, que é outra coisa que você também comentou, que está de acordo com os estudos mais atuais da ecologia e da sistêmica. Total. Então, essas colaborações, eles trazem há séculos. Pois é, ou seja, são conceitos milenares. Portanto, uma sabedoria. Falamos junto. Sabedoria. Optcha. E outra coisa também, assim, só pra gente concluir, o fato que me chama muita atenção também é eles terem essa disposição e realmente percorrerem os povos e nunca terem feito guerra. É um valor, é uma maneira de existir no planeta com outra característica da maioria do que a gente ainda vê acontecer. Uhum. Porque, infelizmente, ainda estamos em 2016 e ainda existe possibilidades de guerra, ou de discórdia, ou de disputa violenta. Para eles isso não faz o menor sentido, diálogo, porque não é de ninguém. Acordo, consciência. Então, eu realmente acho o povo cigano um povo muito moderno. Muito pós-moderno, evoluído. Os valores que eles estão à frente da gente. Não, eles estão à frente. Que são valores um que dia nós a gente chega lá. Talvez um dia a gente chegue lá. Para que a Terra possa se harmonizar. E que os povos sejam fraternos. Não é isso? É um sonho de consumo pra gente chegar lá, né? Chegar lá. E interessante que esse chegar lá e toda essa sabedoria seja vista como uma sombra, né? Isso é algo muito curioso. Porque o mais sagrado tá na sombra, a não ser que alguém traga à tona, né? Se não fica na sombra, se alguém não trouxer, a importância do teu trabalho, né? A importância desse, se alguém não trouxer a luz, vai ficar na sombra sempre. Que é uma questão que esse último século os ciganos estão realmente aceitando e falando, não, se a gente não se mostrar, vão falar bobagem de nós. Exatamente. Né? Exatamente, então, porque já falam muitas bobagens. Vão falar em verdades. Existe muita especulação sobre o povo cigano. Aquelas coisas, frases típicas. Cigano rouba criancinha. Uhum. E essa eu tenho uma resposta linda do seu Zurka, né, para completar. Ele fala, rouba mesmo. Rouba a alma. Quando uma criança vê um acampamento cigano ou um circo, ela fica capturada. E se ela não for de verdade entrar no caminhão do circo para fugir com o circo, ele falou que vai... A criança que quer fugir. Se ela não fizer isso de verdade, aí os ciganos, muitas vezes, o Zurka dizia que eles tinham que voltar quando percebia o fujão ali no meio da caravana, indo embora de cidade para cidade, tinham que devolver para os pais. Olha aqui o fujão. Se não era literal, rouba a alma, a criança fica sonhando com o encantamento. Eles não vão para a escola. Porque é lúdico, né? Eles estão com os animais, eles estão com a natureza, eles têm outro saber, eles ficam no circo, que é a coisa mais divertida para uma criança imaginar morar no circo, né? Sim, com certeza. Então, realmente roubam, né, o espírito da cigana, porque da criança, porque toda criança tem esse espírito livre. Qual outra frase tem assim, me lembra, Rouba a criancinha. São 3, tá? Tá. Continua. Não, mas aí, você acha importante nessa coisa da guerra que você falou, eu incluí que, sim, eles... porque o que aconteceu nessa migração que eu não contei? Por que o êxodo? Né? Aí termina falando o que você perguntou. Esse êxodo aconteceu porque eles estavam na Índia e eles faziam armas, inclusive... Tá gravando isso? Legal. Então, os ciganos, antes do êxodo, eles viviam mais estabelecidos na Índia e uma das profissões era o circo, já na Índia, circo de rua, o comércio, a leitura da sorte, a música e os metais. A mesma profissão que até hoje nos ciganos de qualquer parte do mundo continuam as mesmas 5 profissões. E na confecção dos metais, eles também faziam armas. E eles foram subjugados pelos exércitos do Islã conquistador e dos mongóis nessa época, ano mais ou menos 900 a 1200, 1300 depois de Cristo, vencidos pelas armas que eles venderam para os que os dominaram.
E esses dominadores, os mongóis e o Islã, quando houve né, esse confronto bélico, o subjugou como a casta inferior. Vocês agora vão ter que ser a subcasta da casta que é os párias, os Dalits, os intocáveis. É muito forte. Né? Vocês vão ser né, o baixo do baixo do baixo. E os que se rebelaram saíram em diáspora. Então a primeira diáspora ela vem imbuída de uma vontade de não se subjugar Exatamente. a uma condição menor. Nunca. Né? Nem de fazer guerra. E aí eles falaram, a gente não vai confiar nos povos, porque olha, a gente estava fazendo as armas para eles, eles se sentiram traídos, né? Então a não confiança no Gadjô, não se submeter, né? Então esse atavismo que os mantém ciganos em qualquer parte do mundo até hoje, sem um livro, porque o hebreu tem o Torá, onde ele segue, não tem um escrito. Quando a criança nasce, a mãe já, né, sussurra no ouvido e já vai falando, nós somos diferentes, nós somos e vai falando o nome secreto da criança. E são vários procedimentos orais que já vão imbuindo essa tenacidade de não se dobrar, de não confiar até a vírgula, porque realmente eles sentem a gente como interesseiros, embusteiros, e a gente chama eles de embusteiros. Pois é. Né? Então essa tenacidade, essa imigração nasceu de um atavismo ali, né? De uma força de um povo que não quis se dobrar e que ao mesmo tempo é flexível, porque aí no interjogo com o não cigano ele é flexível, mas ele não se quebra. É um belo exemplo de bambu aí. Maravilhoso. Muito obrigada, hein, Valéria? Eu que agradeço. Muito gostoso conversar Eu que com agradeço. você. Depois de tantos anos, né? Que a gente se conheceu faz um tempão. Aí eu fui para Saint-Marie, fiz um pouco lá do documentário e o filme também ficou parado. Aí agora, desde o ano passado, que o filme está voltando à tona. Aí graças a Deus, Graças a Deus, porque ele literalmente ainda não está pronto e precisa ficar pronto. Trazendo à luz, trazendo literalmente, à luz toda essa beleza, força, né? essa força deles. Né? E essa reflexão, principalmente, né? Principalmente. Uma reflexão sobre o que eles significam. Que, de fato, a gente aprende muito com eles. Muito, né? muito. Eu sei que eu sou uma pessoa totalmente... Eles mudam os nossos valores. Eu sou outra pessoa. Eles realmente nos presenteiam. Eu era muito racional, eu era muito mental. Né? O estudo, a academia e tal. Sei. A minha alegria Isso é muito interessante, né? Porque mesmo você fez um trabalho de academia. Você é um mestrado da PUC. E a minha alegria foi poder fazer um trabalho na academia com todo o molde cigano. Isso foi incrível, com poema, com tudo. Protocolo, né? Graças... E para a universidade isso foi novo. Foi. Você causou lá. É porque esse orientador, o Alfredo Nafai, um psicanalista contemporâneo, cabeça aberta, então ele falou, nossa, ele leu Ao Passar das Caravanas, ele falou, nossa, não, tem tudo a ver. Chama Psicanálise e Formações de Cultura. A linha, a disciplina. Né? Então tem tudo a ver, porque é nessa formação de cultura que nós saímos daí. A gente não vem do livro, a gente vem da vida. Né? Então, privilegiar a vida cigana, para o Alfredo, né, na época, ele falou, trazer uma luz para algo que a gente não sabe, é um conhecimento que estava oculto que realmente está podendo vir à tona. Então, devolver para a academia, no molde cigano, para mim foi... Incrível. Uma alegria absurda. E agora poder, né, tá em Saint-Marie, tá vivendo a vida é muito mais forte do que um livro, do que um saber, como dizem os ciganos. O saber do livresco, ele é um saber limitado. O saber da vida você não esquece mais. E ao mesmo tempo, também se você não consegue ter o saber do livro, às vezes você não deixa o tal do registro, que para eles nem sempre é importante, mas para nós é importante. Mas para nós, sim, né? Aí a união das duas, né, partes. É uma complementação. É um complemento. Muito bacana. E a arte nisso tudo, né? E a sétima arte, né, que eu acho que assim é a música, a arte, porque a dança. Sem isso, sem a dança, sem a música, a gente também fica gadjô demais, né? Para poder ter. Agora é com você, Gabriela. Por isso que é interessante poder fazer esse trabalho artisticamente, né? Por isso. A arte, ela tem essa licença. Liberdade. De poder ser livre. Somos reis da liberdade. Aí você é livre, né? E somos para livre poder. Dentro de uma consciência de muito respeito, né? Certeza. Porque você falar de um povo sem fazer parte dele,
porque eu não sou cigana, né? Como assim, eu. como você também não. Né? Porém, a cultura deles atravessou a nossa vida. Então é com muito respeito que a gente ousa, né? Ou pede permissão para Santa Sara, para Santa Sara e para toda a etnia, para poder com muito amor honrar aquilo que nos chegou e nos despertou, né? Porque para mim foi tudo muito novo também. E eu também sinto que eu tenho que devolver o que eu recebi. É uma forma de gratidão. Porque um dos perigos é ficar só no encantamento, que também, como o seu Zurka dizia, quando fecha as cortinas do circo, depois do aplauso, do encantamento, né, não vira nada. Então, de alguma maneira, esse saber mais que a gente, como o Gadjô, né, acaba plasmando, ajuda a não virar pó. Sim. Não virar esquecimento, não virar nada, né? Então, acho que a união dessas forças amorosas, né, vão fazendo a gente poder ir além do que, né, do que estávamos antes. Seja. Amém. Arro. Valeu, querida. Obrigada. Valeu. Dá um beijo em você. Um abraço, querida. Muito gostoso. E a Glaucia também.